Cobrança de falta o time do Corinthians. Alex na bola, lá pra dentro da área. Fernando Prazo, um soco. Voltou. Alessandro. Jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio, bateu. Pra fora! O Cássio salva o Corinthians. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. E a do Vasco lamenta como um pênalti perdido. A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai para fora. Foi a bola do jogo até agora. E um erro de saída. Começando agora direto dos estúdios presenciais Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Lembram semana passada quando a gente disse que ia fazer um programa do Chelsea, um programa da nossa série 10 e depois um programa do Corinthians? Mudamos tudo. Por motivos de agenda e de viagens, precisamos colocar o do Alex para semana que vem e tivemos que trazer o do Corinthians para cá para fazer o episódio 10 no 11 e o do Corinthians hoje. Mas a vida que segue, o que importa é que a gente tá com saúde, razoavelmente, e hoje vamos falar de Timão campeão da Libertadores e do Mundial em 2012. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Alô, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast do Armário da Bola. Chegou o momento, Gustavo. Chegou o momento plateia, chegou o momento web. Vamos pagar uma dívida hoje. Vamos pagar uma dívida histórica, né? Vamos falar de Márcio Passos de Albuquerque. Márcio Passos de Albuquerque, que não custa frisar, com certeza o maior pai de primata do futebol brasileiro. Isso é um fato. A gente tem que abrir um parênteses aqui pro Edmundo, que deu cerveja pra um chimpanzé. Porém, em termos de pai, o Emerson com a Cuta... Em termos de pai de pet? Na escala pai de pet aí, o Emerson é uma referência. A gente vai falar dele hoje, de um título que ele foi extremamente protagonista. Finalmente vamos falar de Corinthians aqui no Armário da Bola, hein? Finalmente chegou o momento, vamos completar os times do Rio e de São Paulo agora, com esse título que a gente tá falando da Série 10 e faz 10 anos. Assim como o título do Chelsea, que a gente falou no último episódio, fez 10 anos, o Corinthians completa 10 anos de título continental e mundial. Vamos falar desse time que marcou época, com vitórias muito importantes, né? Foi uma campanha bem impressionante, bem... com a camisa, né, contra camisas muito pesadas aí que o Corinthians expulsou essa nhaca que tinha, né? Tinha essa coisa aí. Eu tenho que tirar meu chapéu pro Corinthians nesse quesito, porque o pessoal pegava no pé. O Corinthians tem 2 mundiais e uma Libertadores. Esse é um clubismo que eu nunca abracei, porque, cara, o regulamento é esse, né? O Corinthians era o campeão brasileiro, botaram o Corinthians ali pra jogar e ganhou, né? O Mundial tem um campeão do país. O Corinthians era o campeão do Brasil, o Mundial foi no Brasil, o Corinthians entrou e ganhou. Então, quando a gente realmente tira esse Mundial de 2000, eu tiro o chapéu. E se tornou finalmente campeão continental em 2012. 12, como bons cariocas que somos. Lembrando que você pode ajudar o Armário da Bola divulgando ele para os seus amigos, para suas amigas, para seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Envie o Armário da Bola a uma pessoa, é isso que a gente pede. Chega para uma pessoa e fala, ouve esse podcast. Aí depois que ela ouvir, você pede desculpa a ela, mas a gente traz mais gente para ouvir. Nessa semana, provavelmente, de publicação do podcast, atingiremos 20 mil plays no podcast. Uhul! 20 mil unidades. Se cada torcedor desse 10 reais pro Armário da Bola, aquela coisa, né? Então a gente, agradece todo mundo que tá desde o começo, quem chegou na metade e quem tá chegando agora. Muito obrigado por acompanhar a gente, por discutir futebol com a gente. A gente gosta muito disso aqui e precisa da galera pra gente seguir, pra cornetar, pra discutir, pra fazer tudo, porque a gente faz o podcast pela gente, mas também faz pela galera. Agradecer a todo mundo que largou um dedinho no play aí, dedicou minutinhos da sua vida a escutar esses dois idiotas falando aqui. Muito obrigado, vocês fazem parte disso aí. Se a gente ganhasse o que o Spotify paga por play, se a gente monetizasse, a gente tava prestes a conseguir comprar meia coxinha. Tava perto. Então eu dedico essa meia coxinha hipotética a todos vocês que estão acompanhando a gente aí há 2 anos e pouquinho. Para ajudar mais, você pode também seguir o podcast nas redes sociais, @Armário da Bola, no Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
na Twitch. Esse episódio nós não estamos gravando ao vivo na Twitch, mas a maioria nós gravamos. Se você quiser ajudar financeiramente, a partir de R$5, você pode ajudar no PicPay, picpay.me/Armário da Bola, e vamos à vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? Fracassado! São Luís do Maranhão! Negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A Libertadores 2012 começa para o Corinthians com o título brasileiro do ano passado, mas uma trajetória complexa e cheia de quebra-molas, né? O Corinthians teve em 2010 um centenário decepcionante e começou 2011 com uma expectativa muito alta para a Libertadores, só que foi eliminado na pré pro Tolima, Deportes Tolima da Colômbia. Da Colômbia e... Colômbia. E... Colômbia. Temos um episódio sobre essa eliminação da nossa série Grande Certame Vergonhas. Tipo Colômbia. Ainda foi perder o Paulistão pro Santos, aquele que o Ganso se recusou a sair, com direito a uma falha bizonha do goleiro Júlio Chester. O Tite sofreu muita pressão, teve a cabeça solicitada pela torcida, porque a torcida do Corinthians é muito educada, ela solicita, ela não obriga a nada. Entrou com pedido em 3 vezes, que ela tem que chegar em cartório. Mas a diretoria bancou, Corinthians foi pro Brasileirão de 2011 com um início arrasador e aguentou a pressão do Vasco e do Atlético Mineiro para ganhar o título. Chegou a oscilar, perdeu a liderança pro Vasco, o Tite quase foi demitido de novo, mas embalou na reta final para ficar com o título, com um gol fundamental do Adriano Imperador contra o Atlético Paranaense, né? Atlético Mineiro mesmo. Atlético Mineiro, na antepenúltima rodada. Ele não tem um gol contra o Atlético Paranaense? Eu acho que ele chegou a fazer, mas o gol que foi marcado no Pacaembu é contra o Galo. Então ele brilhou aí nos jogos em Atlético. É isso. A gente não pode perder a oportunidade de falar do Tidico. E por que a gente tá falando disso, né? Porque o Tite foi um personagem fundamental em 2012, né? Sim. É fundamental falar que é um cara que, apesar de ter feito um projeto enorme no Corinthians, né, ter ficado muito tempo, poderia não ter acontecido, né? Quantas oportunidades não acontecem porque o técnico balança em momentos-chave. O título do Corinthians foi no mesmo dia que o Sócrates faleceu, num jogo contra o Palmeiras. Nessa época, foram 2 ou 3 anos, eu acho, de Brasileirão, com a última rodada sendo disputada com clássicos. E aí, nesse jogo contra o Palmeiras, teve muitas homenagens ao Sócrates, foi bastante emocionante. O time era muito aplicado taticamente, uma marca registrada do Tite, o que era muito importante para um campeonato de pontos corridos, mas faltava uma certa malandragem, talvez, e um certo brilho para competições de mata-mata, que acabou acontecendo em 2012, né? Foi, e é importante essa manutenção do Tite para a evolução desse meio, né? Desse estilo de jogo. É um estilo que tem muito a ver com o Corinthians, né? Que é um clube que não preza exatamente pelo futebol vistoso, né? Sim. Se tiver raça, se tiver entrega, a tática pode ficar a qualidade pode ficar em segundo plano. Assim, os corintianos que nos escutam que me corrijam se eu estiver errado, mas a minha impressão é que o corintiano não só sabe sofrer, como gosta de sofrer. Adora. O Corinthians gosta de ganhar de 1-0. Não à toa, o hino do Corinthians é uma música que é basicamente um lamento. Sofrível. É um lamento. É sofrível também. Mas é um lamento corintiano. É uma marcha fúnebre, né? Não, mas sem brincadeira, o corintiano, até nos anos de Carille, que foi campeão, antes foi campeão com o Mano também, é um time que raramente a gente vê, né? Assim, claro, é um futebol muito bem jogado. O Corinthians chegou a ser campeão em 2015, jogando um futebol mais vistoso, um futebol mais plástico, vamos dizer assim. Mas a grande maioria das vezes o Corinthians, a identidade é um jogo sofrido, aguerrido, né? Isso não quer dizer que jogue mal. É uma escolha possível. Esse time do Tite era muito aplicado, né? Em 2011 ainda oscilou mais do que oscilaria na Libertadores 2012, mas esse trajeto aí de não ter caído em 2010, de ter sido mantido em 2011, ter dado essa volta por cima, foi muito importante para ter um futebol tão bem encaixado, tão bem aplicado, tão bem executado em 2012, né? Chegaram para a temporada de 2012 o Gilcinho. Não é o Gilson. Segura esse nome. Vitor Júnior, Cássio, Douglas Barriga de Cadela
E Romarinho, que chegou como uma aposta do Bragantino. Por empréstimo, veio o jogador mais importante daquela campanha, que em dado momento Soube ler. aprendeu a ler, que foi o Zizal. Ele é o talismânia. Cara, o Zizal é legal a gente lembrar, porque ele veio numa jogada meio de marketing, assim, uma Foi o aposta. primeiro chinês a jogar no futebol brasileiro. Corinthians vai internacionalizar a marca no mercado chinês. Internacionalizou pra caramba, E inclusive. o grande momento dele foi uma paródia que o time comercial fez. da Caixa. Do comercial da Caixa. Gente, o Dudu tá lendo! E aí o Sheik falando, gente, o Zizal tá lendo! O Sheik e o Paulinho no carrinho de golfe, né? No carrinho da marca. Cara, isso é maravilhoso. Aí cara. o Zizal, Caixa. Gente, o Zizal tá lendo. Nesse momento, o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. O comercial foi depois. Foi Foi em depois? 2013. Ah, tá. Então foda-se. Mas espiritualmente... Espiritualmente foi. É. Até o meio do ano não teve nenhuma saída muito importante. Moradei, Bruno Otávio, Diego Sacomã, Edno e Bill saíram todos aqueles. Importante falar também da camisa do Corinthians, né? Foi um ano de camisas icônicas do Corinthians. É uma camisa bem bonita, né, do Corinthians, uma camisa... tudo bem que enchi de patrocínio, parecia um macacão de Fórmula 1, mas a camisa originalmente, a camisa que ia pra loja, a camisa bonita com homenagem ao estado de São Paulo, né? É um mosaicozinho, dá Sim. pra dizer, com aquele formatinho das calçadas de São Paulo, que é mais ou menos no formato do estado, né? A camisa branca e a preta são muito parecidas. Eu queria ter duas pra usar ao mesmo tempo, a branca e a preta. Sim. Queria ter dois quem tortos. lembra? Dois tortos, Mas... Não, a branca e a preta eram muito parecidas, mas a camisa ficou muito marcada, né? E tinha a terceira também, que era uma cinza, que fugia ao padrão dessas duas, esse ícone do estádio de São Paulo ocupava praticamente a camisa inteira, né? Era um pouquinho diferente, mas a primeira e a segunda são bem bonitas, ficaram bem marcantes, né? O time base em 2012 do Corinthians era Cássio, Alessandro, Chicão, Castan, depois Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Emerson Sheik e Jorge Henry. Romarinho era o 12º jogador, Tite era o técnico. E ainda tinha no banco alguns caras importantes, né? O Douglas, como a gente falou, que chegou, era um cara importante. Tinha o zagueiro Wallace, depois teve um papel importante no segundo semestre. O Olacê. O Olacê. Teve o William Bigode, tava nesse time. Sim. Teve vários outros jogadores. O Marquinhos, zagueiro, que agora do Paris Saint-Germain, tava surgindo também, tava no banco, ainda era um moleque novo. Era um time com bons valores. O Arão depois ia chegar, não ia se firmar. Quem tava nesse time, sabe também quem era? Quem? Pretinho Rod Oficial. É verdade. Saindo da base, né? Ele e o Arão tava saindo da base. O Corinthians teve um início de Paulistão bom, perdendo só um jogo na fase de grupos pro Santos de Neymar na Vila, com um gol de Ibson, o filho da Ib. Que jogaria no Corinthians. E encerrou com a melhor campanha, mas caiu nas quartas de final para Ponte Preta. Uma semana antes, o Corinthians tinha vencido a Ponte em Campinas no último jogo da primeira fase. E foi um jogo com uma atuação desastrosa do Júlio Chester, né? Mais um. Foi. Que colocou uma dúvida na cabeça do Tite sobre se ele teria capacidade de assumir a baliza para as competições mais importantes. E não tinha. E o Tite tomou a decisão correta de dar ao Cássio a meta. Isso aí foi um momento importante da temporada, né? Que a gente tá falando do Paulistão aqui. Essa queda pra Ponte Preta foi já ali na reta final da fase de grupos da Libertadores. A gente vai voltar um pouquinho pra falar da Liberta. O Júlio César, ele agarrou na primeira fase, ele era o goleiro titular desde 2011, mas essa derrota foi estranha, né? Porque o Corinthians ganhou da Ponte Preta tranquilo em Campinas. Uma semana depois, tomou 3-2 no Pacaembu com o gol do Rodrigo Pimpão. Pimposo. Pimpudo. Pimpado. Pimpolho. Pimpolho. O Júlio Chester não tomou cuidado com a cabeça dele. Não tomou. Esse gol aos 89. O Corinthians ainda diminuiu aos 90, mas foi eliminado pela Ponte Preta. E isso foi preponderante pro Tite substituir o Júlio César nas oitavas, né? Que começariam logo depois. O Cássio ia assumir. A gente vai chegar lá. Vamos à Liberta. O grupo do Corinthians foi um grupo tranquilo, com o Cruz Azul do México. Na época, os mexicanos ainda disputavam a Libertadores. O Nacional do Paraguai e o Deportivo Táchira da Venezuela. Tranquilidade, né? Um grupo tranquilo. Esse negócio assim, o México é foda porque, era uma viagem longa e tal, não sei o que, o pessoal reclamava muito, mas não era o time mais tradicional do México. Normalmente, mas tudo bem, geralmente o time mexicano era mais cascudinho e tal. Mas, um time venezuelano e um Nacional do Paraguai... Sim. Não assustam ninguém, né? E o Corinthians deitou, ficou com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma
derrota, fez 13 gols e só tomou 2. Estreou na Venezuela, né? Contra o Táchira, com um golzinho do Ralf Salvador aos 48, né? No finalzinho do finalzinho. Mas depois embicou uma sequência muito boa, né? Ganhou do Nacional em casa na segunda rodada, com o gol Jorge Henrique, o Jorge Henry e Danilo, o Danilo. É. E aí, ainda encerrou com 0x0 no México, aí o primeiro turno, mas no segundo passou o carro, 3 vitórias em 3 jogos. 1x0 contra o Cruz Azul com o gol do Danilo. 3x1 tranquilo no Paraguai, com o Jorge Henrique, Sheik, Pelelton fazendo gols. E um sonoro 6x0 contra o Táchira aqui no Brasil. É importante, é interessante, né? Esse jogo contra o Táchira é bem simbólico do que é esse time do Tite, porque foram 6 gols e 6 jogadores diferentes marcando, né? Danilo, Paulinho, Jorge Henrique, Emerson, Liedson e Douglas. Nenhum jogador fez 2 gols. E esse era uma grande força desse time, né? A coletividade. Apesar de não ter, assim, eram jogadores com perfis diferentes, claro, jogadores de muita qualidade, jogadores muito bons, mas não tinha, né, um craque como tinha tido o Ronaldo nos anos anteriores, não tinha um cara mais, com um nome mais pesado, assim, tinha uns caras muito experientes, né? O Danilo, o Emerson Sheik, são caras, né, muito cascudos. Tinha o Liedson, que era um cara experiente vindo do banco, o Douglas, experiente também. Mas não tinha um grande, assim. Os caras se consagraram no Corinthians. O Paulinho, o Ralf, esses caras cresceram no Corinthians. E a coletividade, né, esse jogo de 11 jogadores, que era um dos grandes pontos desse time do Tite, né? Para as oitavas, a gente tem a mudança no gol, que é fundamental, né? Entre a fase de grupos e as oitavas, tem o jogo contra a Ponte Preta que a gente falou, e aí, pro primeiro jogo contra o Emelec no Equador, no estádio Jorge Capwell, o Tite opta por colocar o Cássio. A gente falou um pouco do Cássio no nosso Muy Malos, jogadores que jogaram a Champions lá fora e não deram muito certo. A gente destrinchou um pouco a carreira do Cássio, e é um cara que tinha tido uma passagem anterior na Europa, que ele jogou muito pouco, ele é revelado pelo Grêmio, e essa é a primeira partida dele como titular principal do Corinthians, e num jogo importante, e ele tem uma atuação bastante segura, e a partir daí assume a meta para depois ser fundamental nas conquistas desse ano e em várias outras ao longo dos anos seguintes. Um cara que cresceu muito no momento decisivo, né? Um cara... se caracterizou muito por isso, né? Um cara que, quando precisava, nos momentos principais de grandes títulos, o Cássio fazia por onde e fazia muito milagre. E você sabe por que o Corinthians estava enfrentando o Emelec nesse jogo, né? Porque... preferia não saber. O Emelec se classificou na Bacia das Almas, ao vivo na Fox Sports, com o react do Léo Moura. Eu preferia não lembrar disso. 0x0 na ida, na volta um 3x0 tranquilo pro Corinthians, abriu o placar logo no começo. Depois, na metade do segundo tempo, fez mais um e no finalzinho fechou a conta, passou a régua. O Emelec um time muito mais fraco e o Corinthians... Um time bem ruinzinho, né? Bem ruinzinho. O Emerson Sheik jogou muito bem. O Emerson Sheik acho que talvez fosse o jogador mais importante desse time, né? Apesar ali a gente ter a dupla de volantes, o Ralf e o Paulinho, né? Na Argentina, depois eles chamaram os caras de a casa de máquinas do Corinthians, né? Ralf e Paulinho. Eram os caras que faziam o jogo rodar, mas quem comandava ali o ataque... O Danilo era muito bom de bola, era um cara que aparecia bem também, mas o Emerson era o cara que chamava a responsa. Ligado no 220, né? Ligado no 220 total. E ele não satisfeito em ter sido... Ele foi campeão brasileiro em 2009, jogou Brasileirão. Meio campeão. Foi campeão brasileiro em 2010 com o Fluminense. Foi campeão brasileiro em 2011 com o Corinthians. 3 times diferentes em 3 anos. Sim. 2012 ele não ganhou o Brasileirão. Mas, né? Ganhou a Libertadores. Chegaremos lá. O Corinthians, classificando para as quartas, enfrentaria o Vasco, que tinha passado nos pênaltis do Lanús, da Argentina. E grande rival no ano anterior, né? Quem realmente ameaçou o Corinthians em 2011 foi o Vasco. Acabou que na penúltima rodada ali deu uma vacilada e chegou na última o Corinthians mais tranquilo, só precisava de uma vitória. O Vasco... Só empatar, pô. Era só empatar e aí o Corinthians venceu, então... Foi 0x0. O Corinthians venceu o Brasileiro, porra. Não, tá. Não, parecia que você tava falando que só precisava empatar e vencer o jogo. Não, foi 0x0 com o Palmeiras. E o Vasco empatou com o Flamengo também. Foi 1x1, um jogo no Engenhão que os vascaínos reclamam muito de um pênalti do Renato Abreu. E era a Supercopa do Brasil, né? Exatamente, Vasco... O Corinthians ganhou o Brasileirão, o Vasco ganhou a Copa do Brasil, a gente tem um episódio com o João Almirante. E aí, o Corinthians se foi campeão do Brasileirão em 2011, em 2012 teve um início... tava totalmente concentrado na Libertadores, com razão. A Libertadores nessa época era resolvida no meio do ano, né?
Era uma competição que acabava no primeiro semestre, acabava ali em julho, comecinho de julho. Sim. O Corinthians priorizando a Libertadores. Nos primeiros 8 jogos só ganhou um no Brasileirão, que foi contra o Palmeiras, justamente, de virada. O Palmeiras abriu com o Mazinho, o Messi Black. Isso. E o Romarinho virou o jogo. O Romarinho chegou no Corinthians depois do Paulistão, foi no final de maio. Era uma aposta ali, um moleque veio do Bragantino, um moleque, né, não era pra ser titular. E mostrou esse cartão de visita, né? Mostrou o cartão de visita virando um jogo contra o Palmeiras, o maior rival. Tem aquele meme, né? Por que faz isso, Romarino? Sim. Que a torcida do Corinthians tem muito apreço até hoje. Vai fazer 10 anos já. Foi agora em junho. Foi o único jogo que o Corinthians ganhou nos primeiros 8. E nas quartas de final, um confronto gigantesco, né? 2 times enormes brasileiros em uma fase muito boa, ambos. Elencos muito bons. E não à toa é um confronto tão grande que até hoje a gente lembra dele. Até hoje esse confronto é lembrado com frequência. E primeira partida em São Januário, jogo com muita chuva, o campo muito ruim e um 0-0 com pouquíssima qualidade, né? Um jogo disputado num charco. Um brejo, assim, um jogo até mais aberto que o segundo, mas muito, acho que pela condição do jogo, né? Sim. Os dois times, muito chute bloqueado, assim. Muita bola aérea, muita falta perto da área. Mas até mais chance criada de forma diferente, né? Dos dois lados, os dois times chegando bastante pela lateral. Estilos parecidos, ataques muito bons, meio de campo muito bom, né? Juninho de um lado, Danilo do outro, o Éder Luiz jogando bem de um lado, o Emerson do outro, o Alexandro, laterais bons dos dois lados, né? A gente tinha o Fagner, tinha o Fábio Santos em fases muito boas. Eu achei até mais criativo, se numa qualidade pior, eu achei a criatividade maior no primeiro jogo. E ainda assim, Vasco melhor, né? O Alexandro vai fazer um gol no segundo tempo, que acaba sendo anulado por um impedimento muito difícil. Hoje, vendo esse lance, a gente não chegou a nenhuma conclusão. Seria algo que o VAR teria dificuldade de marcar, e ainda mais em São Januário, né? Então, a gente não chegou a nenhuma conclusão, então é um lance que dá pra absolver a arbitragem. Na volta, Pacaembu lotado, jogaço entre dois times muito bons, rivalidade em alta, Supercopa do Brasil, jogo mais tenso do que bem jogado, muito chuveirinho, e um primeiro tempo de poucas oportunidades. No segundo, o Vasco cresce e perto da metade do segundo tempo a gente tem os lances definidores, né? Chama o Doutor Estranho aí. Essa bola é aquela que você ouvinte tá pensando. Você sabe do que a gente tá falando. Sabe o que tá acontecendo. Todo mundo sabe esse lance. O Corinthians tem um escanteio, um latereio, um lance que tá todo mundo na área. Latereio. O Alessandro, lateral, pega a bola e dá uma vacilada. Ele tenta dar uma escorada de primeira. Ele tenta devolver a bola pra área, mas ele faz isso com uma certa displicência, uma certa falta de cuidado. A bola sobra pro Diego Souza, que sai... Diego Souza abafa nele ele que vai, né? Na disputa, ele abafa, rouba. O Alessandro era o último, né? O último homem. Ali ele não podia fazer isso. O último homem não pode dar esse mole. Diego Souza sai na cara do Cássio e perde. Ele acaba chutando, o Cássio defende com pontinha do dedo e a bola vai pra fora. O Cássio pulou e pegou, né? Assim... O Diego Souza falhou. Ali o Diego Souza tinha muita opção pra perder cara a cara no X1. Eu vi até pouco tempo atrás o Ronaldo falando sobre esse lance, que ele fala que o erro do Diego Souza é ele definir. Nesse lance, o goleiro que define. Você espera o goleiro agir pra ir fazer a sua definição, tirando do goleiro da reação dele. Foi telegrafado, né? O Diego Souza telegrafou que ia bater ali, mas ainda corpo, assim, né? Ele podia abrir o corpo e bater alto, tirar do goleiro. Ele não conseguiu fazer isso. Sim. Ele bateu rasteiro, o Cássio conseguiu fazer uma defesa, assim, indescritível. Milagrosa ainda é pouco, uma defesa indescritível. Só que aos 42, em um escanteio em que Paulinho subiu sozinho de cabeça. Antes disso... Foi escanteio pro Vasco nesse lance. O Vasco, no lance, botou uma cabeçada no travessão. O Vasco ainda teve mais chance de fazer o gol. Não conseguiu, quem não faz leva aos 42. Paulinho sozinho sobe de cabeça, bate no chão, ela quica. Fernando Praz não consegue defender e ele faz o gol. Salvador, Pacaembu estoura em alívio e comemoração no apito final. O Corinthians está de volta à semifinal da Libertadores depois de 12 anos. Um cabeceio de manual do Paulinho. Manual, bem demais. Subiu muito bem, faz o movimento certinho, tira do goleiro, bota na bochecha da rede, um baita cabeceio do Paulinho. Aquela clássica capa do lance de São Paulo, PQP
né? Puta que Paulinho, né? É. Tem dor com elas. Bate a falta o Alex. Lá pra dentro da área. Olha a chance do Danilo! Gol! Danilo! Do Corinthians! O começo do segundo tempo faz o Pacaembu. Falta cobrada por Alex. Um toque de cabeça do Edu. Ficou livre o Danilo. Dominou e mandou pro fundo do gol. Com 2 minutos, o torcedor do Corinthians solta a voz do Pacaembu. O Corinthians classificado vai à semifinal para um outro confronto gigantesco contra um time brasileiro e dessa vez um clássico regional, né? Não é municipal, mas é um clássico estadual regional. Não, e muito, né? Carregado, né? Carregado, né? Uma história grande aí. Só nesse século, já tinham decidido o Brasileirão em 2002, já tinham decidido o Paulistão no ano anterior. Já tinham decidido o Paulistão em 2009 com aquela bola do Ronaldo, tinha bastante história. Um jogo de muita história, de muita coisa. E seria o clássico do século, né? Pela primeira vez no mata-mata de Libertadores, Corinthians e Santos. Foi uma campanha que o Corinthians foi subindo de dificuldade, né? Pegou a primeira fase tranquila, o Emelec, depois pegou o Vasco, depois o Santos, que na época tinha o Neymar, diga-se de passagem, né? O Ganso e o Neymar, o Ganso voltando da lesão, mas ainda assim, com muita moral. Neymar, um time muito ajustadinho, muito bom, e atual campeão, né? Tinha pego o campeão da Copa do Brasil, agora tava pegando o campeão da Libertadores. Um time do Santos que, se não tinha o mesmo brilho do ano anterior, ainda tinha muita qualidade, ainda tinha um elenco muito bom, né? Muito ajustadinho. E clássico é clássico e vice-versa, né? O Corinthians chegava com a melhor defesa da Libertadores, né? Tinha sofrido 2 gols só e um conjunto muito embalado. Os 2 jogos foram tensos, como de costume em clássicos e jogos dessa dimensão. Na ida na Vila, o Corinthians começou com tudo e antes da primeira meia hora de jogo, com um golaço no ângulo de Márcio Passos de Albuquerque, o Emerson, o Sheik, que acabaria expulso. O Corinthians faz o único gol da partida. O Neymar foi muito bem marcado pelo Ralf e pelo Paulinho nessa partida. Apanhou o menino, tá? Apanhou pra caramba. Apanhou o menino. Cara, a gente tem que tirar o chapéu aí pro maior jogador Qatari da história do futebol brasileiro, né? É ele, Márcio, o Emerson. Eu gosto muito da entrevista dele quando ele chegou no Flamengo em 2015, quando ele voltou, falando assim: eu vou fazer o Vasco chorar ou eu não me chamo Márcio Passos de Albuquerque, o Emerson. Márcio Passos de Albuquerque, apelido Emerson. Não tem nada a ver com documentação, nada a ver Um dia faremos um episódio... E o filho dele chama-se Emersonzinho, Emerson né? Júnior. Emerson Júnior. Um dia faremos um documento verdade, vida e obra, Emerson Sheik. O pai da Cuta. O pai da Cuta. Na volta, um Pacaembu completamente lotado ferveu. O Santos precisava do resultado e foi pra cima. Aos 34, o Neymar abre o placar, chorado, a bola é cruzada da direita, o Borges desvia, ela vai na trave, bate no joelho do Neymar, meio sem querer ali pra entrar. Se no jogo contra o Vasco, o segundo jogo foi marcado por tensão, né? Nesse agora, o segundo jogo foi mais aberto. O Santos perdeu o primeiro jogo, precisava resolver. Apesar do placar magro ali do Corinthians, enfim, tava com o resultado embaixo do braço. O Santos, acreditando nessa oportunidade de virar aí, foi pra cima. Foi um jogo bem mais aberto do que o segundo jogo das quartas, né? Sim, o Corinthians, apesar disso, manteve a cabeça no lugar e logo aos 2 minutos do segundo tempo, Zidanilo empata uma bola cruzada na área. Um zagueiro do Santos, que eu não vou lembrar quem é, desvia. O Durval não está colado no Danilo e o Zidanilo, com calma, tira do Rafael Cabral. Matou e botou bem, né? Matou e botou bem. Gol do Corinthians, resultado fica dessa maneira e o Corinthians segura bem o resultado até o final do jogo. A gente ainda tem 2 momentos marcantes nesse jogo. Um é o jogador, o atleta Madson. O Madson é aquele que é... Ele é? Ele é o foda. Madson ele Vila, é o foda. Ele é o foda.
Não há mais nenhum foda. O único. Ele é o único foda. E um aposto que é o segundo maior aposto da história do Brasil, só fica atrás de Alcione Amarron. É, o Madison, o foda, que tinha tatuado isso no braço, né? Isso. Madison, o foda. The foda, né? El foda. The fuck. É. Ele foi, né? El foda. Ele agrediu um Gandula. Ele agrediu feio. Ele Agrediu feio o deu uma Gandula. paulada no próprio do Gandula. O Gandula ficou caído, pediu atendimento. Cai estribuchando no chão. O Tite foi expulso, foi Tite ver o foi jogo no... Ah, não, é no jogo contra o Vasco que ele foi expulso. Que ele foi ver o jogo no jogo verdade, do Paulinho, verdade, que ele viu no ele meio é da galera. expulso, Isso é muito legal. Isso aí é um... A gente não falou na hora ali que a gente tava falando do Vasco, mas mostra a sinergia do Tite com o Corinthians, com a torcida, né? Sim, sim. Até é uma forma simbólica, bem pouco subjetiva, né? Uma forma bem objetiva de mostrar essa sinergia dele aí com a torcida. Mas, pra mim, o grande momento desse Corinthians e Santos foi o bandeirinha Altemir Hausmann, aos 47 minutos e 43 segundos, se divertindo com o sprayzinho. Até o momento, esse é o grande momento do século, eu acho. No futebol latino-americano Não como só um no todo, futebol. eu diria. Eu acho que no mundo. Não tem nenhum fato mais importante no mundo que um bandeira fazendo um círculo com círculo que spray. ele não usa um esquadro, claramente. Um compasso, no caso, né? Ele O esquadro é pra faz fazer uma triângulo. elipse muito maior do que o necessário. O time do Corinthians já que zumbando, né? O Santos com a falta ali bem perto do bico da área, querendo cruzar, jogar a bola na área pra fazer o segundo gol. O Corinthians que zumbando. O Bandeiro resolve que zumbar mais do que o Corinthians, né? Os jogadores ali em cima, ele vai fazer um círculo querendo... Não sei se ele queria ajudar o Santos, não, mas ele... faz um círculo, ele sai correndo com um sprayzinho no chão fazendo, né? Isso Parece é que só tá caos. Não tem motivação, é só apenas caos. É É apenas isso. caos. Chaotic neutral, né? É. O Altemir Hausmann é um personagem realmente... Ele tem até spray. Veja lá que beleza. O Altemir Hausmann, sensacional o bandeirinha, hein? Ele foi um espetáculo, agora fazendo um semicírculo e marcando falta. O Corinthians se classifica para a final da Libertadores. Finalmente o Corinthians chegava a uma final da Libertadores para enfrentar o Boca Juniors, que até poucos anos antes era o bicho-papão da América Latina. Nessa época já não tinha mais a mesma força, mas chegava com o Riquelme Camisa, né? como camisa 10 e uma camisa muito forte. O Boca Juniors tinha passado pela União Espanhola do Chile nas oitavas, do Fluminense nas quartas, Fluminense da Universidade de Chile nas semis e chegava para a final contra o Corinthians. O Boca Juniors, a camisa do Boca ganha jogo sozinho. Ganha Libertadores sozinho. Ganha né? Libertadores sozinho. Com o Riquelme vestindo, então, meu filho. É. O que a gente tava vendo aqui, os números interessantes. O Boca, até então ex-campeão da Libertadores, desses 6 títulos, ganhou 4 contra brasileiros. E desses 6 títulos, em 3 tinha o Riquelme como principal nome, como cara puxando ali o time. Então, você tem a dimensão do que era jogar contra o Boca e do que era jogar contra o Riquelme, né? É, e um Boca que metia muito medo em brasileiro, né, cara? Meteu medo em muito brasileiro. É bomboneira até hoje, cara. Bomboneira é bomboneira. E, como você falou, né? Eliminou, além dos 4 títulos contra brasileiros, ainda eliminou vários no caminho. Eu, quando criança, tinha medo do Boca Juniors. Era como se fosse o bicho-papão. Eu morria de medo do Boca Juniors e não era um medo despropositado. Jogo de ida, dia 27 de junho de 2012, às 9h50, na Bomboneira. Árbitro Henrique Osses. Boca e Corinthians, 1-1. Roncalha marca pro Boca. E o Romarinho... O Chicão tentou tirar de mão, né? Exatamente. Um jogo bastante brigado, né? Sob os olhares de Dom Diego. O Corinthians muito centrado, aplicado. E o Boca no embalo da galera. Pressionou muita jogada aérea. O time tinha muitas jogadas focadas no Riquelme, lançando pra dentro da área pro Santiago Silva matar. O Santiago Silva, um matador, um camisa 9 grande, careca. O centroavante daqueles tanques e... Não à toa é o tanque. Ele é o tanque? É, pô. Ele tem vários tanques, né? Tem o Vinícius Tanque também do Botafogo. Pois é, e o Boca pressionou muito, afogou o Corinthians, né? O Sim. Corinthians, nesse jogo, precisou saber sofrer. O Corinthians precisou saber jogar atrás
precisou saber manter a cabeça mesmo com a pressão do Boca, jogando na Bombonera. É um jogo muito tenso. A porrada estancando, né? A porrada estancando. Meu irmão, que o Emerson... Agora, esse é o momento que o Emerson brilha pra caramba. Nessa decisão, ele vira e ele fala, eu tenho que ser o cara desse time. E ele vai pra dentro, ele toma porrada, ele apanha mais carne de segunda. Apanha de tudo que é jeito e sem revidar com muita intensidade, né? Ele soube revidar, é um cara que em outros momentos perdeu a cabeça. A defesa do Boca fez com o Emerson Sheik o que você faz pra transformar músculo em filé mignon. Verdade. Apanhou pra caramba, assim, mas sem dó nem piedade, apanhou muito. De bola aos 7, o Paulinho quase faz um de placa, né? Ele domina, tirando um marcador que vinha de carrinho, uma semi-caneta ali, dá um chutaço que o goleiro vai buscar. E aos 34 tem um voleio do Santiago Silva, belo voleio, uma chicotada na bola, que se não tem um defensor ali pra cortar, a bola tinha endereço e podia entrar. E aí o gol é na cagada, né? O Chicão ainda tentou dar uma de Luiz Soares ali, deu um tapa na bola. Num cruzamento de escanteio do lado esquerdo do ataque do Boca, um atacante desvia lá no alto, o Santiago Silva consegue dar uma casquinha nela pra vencer o Cássio, o Chicão aí já mete o mãozão, já não sei nem se a bola tava dentro, mas de qualquer forma a bola sobra pro Roncalha, que era um dos que tava batendo pra cacete do Emerson, ele pega o rebote e faz o primeiro do Boca Juniors dessa final, abre o placar. O Chicão, ele deu azar que o tapa que ele dá não chega a ser aquela cortada, né? Não pegou força. Ele só meio que espalma ela ali e ela acaba morrendo na trave. Aí fica tranquilo pro Roncalho, um zagueiro fraquinho, botar pra dentro. O empate do Corinthians... Ainda tomou cartão amarelo, né? Ainda tomou cartão amarelo. O empate do Corinthians viria do moleque Romarinho, o amuleto desse time alvinegro, que na mesma semana tinha resolvido um jogo contra o Palmeiras, e ele aparece recebendo uma bola de Sheik, que tinha recebido do Paulinho, que tinha roubado do Guilherme. Ó, o moleque maluco, cara, do Riquelme. Que isso, cara? Que Guilherme? Inventei. Inventou um cara. Eu vi M-L e um L e falei Guilherme. O Riquelme perde a bola pro Paulinho, o Paulinho dá no Sheik, Sheik limpa a jogada e dá uma bolaça pro Romarinho, sob medida, pra cavar por cima do goleiro aos 42 do segundo tempo e calar a Bombonera. Moleque, uma frieza bizarra, né? O Romarinho, que era reserva e tal, tinha só decidido o clássico contra o maior rival, entrou na Bombonera e aos 42 do segundo tempo faz um gol desse com uma frieza dessa, com uma cavadinha dessa. É um lance bem simbólico, né? O Riquelme perder a bola pro Paulinho, o Sheik dá a assistência bem demais, um baita passe do Sheik, um belíssimo passe, e o Romarinho fazer esse gol dessa forma inacreditável, na Bombonera, cara, inacreditável. O Boca ainda mete no travessão logo depois, né? E no rebote o jogador não consegue finalizar. Resultado final 1-1. Resultado excelente pro Corinthians. Excelente, pô. Tá maluco. A gente tava vendo aqui a escalação, que o Chavo vai falar agora pro segundo jogo. É um time ruim do Boca. Time ruim. É o Riquelme sobrando num time bem ruim mesmo. Só que é o Boca, filho. É o Boca na Bombonera. Tá maluco. Não tem essa. Você não perdeu lá, você tá bem demais. E se o Sheik deu assistência no primeiro jogo, né? Apanhou, tomou a responsa e deu assistência no segundo jogo, é que ele ia inscrever de vez o nome dele na tábua dos ídolos, na pedra dos ídolos do Corinthians, né? O rebote fica por um zagueiro central, passou Esquiave de presente para Emerson, invadição, goleiro, ele bateu, é gol! E que golaço! Gol do Corinthians! Salve o No dia 4 de julho, na volta... Independência dos Estados Unidos. Isso, o estádio do Pacaembu lotado com 50, 60 mil pessoas. Árbitro Vilmar Roldan
Corinthians e Boca. O Corinthians escalado com Cássio, Alessandro, Checão, Castanho, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Alex, Danilo, Emerson e Jorge Henry. Entraram ao longo da partida o Olacê, Douglas Barriga de Cadela e Liedson. O treinador era o Tite. Você leu o Edson? Liedson na pauta aqui. O Boca escalado com Orion, que saiu, o goleiro saiu aos 32 minutos do primeiro tempo machucado. Lateral direito Sousa, Schiavi e Caruso na zaga. Na esquerda, Clemente Rodrigues. O meio campo de Pablo Ledesma, Somoza, Erviti e Juan Román Riquelme, el último 10. No ataque, Mulchi e Santiago Silva entraram ao longo da partida. O goleiro Sebastião Sousa, não confundir com o lateral direito Franco Sousa. Entrou também o Kvianic e o Svitanic e o Lucas Viatri. O técnico era Julio César Falcione. Esse goleiro que entrou, o Sousa, o uruguaio, é uma curiosidade. Ele jogava no Peñarol no ano anterior, foi vice pro Santos, tomando 2 gols do Pacaembu. E aí ele entrou com meia hora de jogo aí, e o que aconteceria, né? Filme repetido, replay, Dia da Marmota pro menino Sousa. O Corinthians estava claramente em clima de final, pilhado, ligado, na sintonia do Tite e da torcida, e o Boca completamente fora de sintonia, né? Dormindo. Na véspera do jogo, o Boca foi fazer reconhecimento do gramado no Pacaembu. A torcida soltou, acho que 3 ou 4 rojões e tal. Um caiu ali dentro, assim, tipo... Os jogadores nem ligaram muito, mas a imprensa argentina já viu aquela história de... Clima de guerra, o Pacaembu é uma bomba relógio, não sei o quê. Os caras estão jogando bomba no time do Boca. Nada aconteceu. Aquela coisa, né? Boca na final, a imprensa argentina nunca foi ufanista, né? Nunca foi clubista. Nunca. Se na primeira partida os argentinos bateram muito, na volta os brasileiros aproveitaram para entrar firme também, conseguiram igualar na porrada. O Emerson com muita vontade, voando e acertando várias jogadas desde o começo. O Riquelme, por outro lado, tava sem inspiração nenhuma, né? E completamente apagado no jogo. Não parecia sombra do Riquelme que jogou até o primeiro jogo, né? O primeiro jogo, tudo bem, ele não foi o Riquelme espetacular, que a gente se acostumou. Tudo bem que ele já tava mais no final da carreira, mas ainda assim, Riquelme, né? É um nome muito importante na história do futebol sul-americano. Não jogou nada. A gente tava falando aqui agora da imprensa argentina sendo muito ufanista. Até hoje o Riquelme é muito cobrado por esse jogo, por não ter jogado nada. A torcida do River, torcida do Boca. A torcida do River tem uma mágoa com o Riquelme, necessariamente, né? Mas a torcida do Boca tem uma mágoazinha com ele por causa desse jogo, por não ter aparecido. E quem chamou muita atenção foi justamente a Casa de Máquinas, né? Quem impressionou foram Ralf e Paulinho, foi quem tomou as manchetes na imprensa argentina no dia seguinte. O Corinthians, o meio de campo ali muito ajustado, muito bem no jogo, né? E o Emerson Sheik pegou, botou embaixo do braço e falou: quero ser campeão dessa porra hoje. No intervalo 0-0, mas mesmo assim só dava Corinthians. Aos 8 do segundo tempo, o Corinthians já mostra o que veio numa jogada em que o Riquelme encheu o saco do juiz, a bola é levantada na área, o Danilo acha um passe de calcanhar genial pro Sheik, que mata no peito, mata meio na boca do estômago ali, de esôfago. De pochete. De pochete, e tira do goleiro numa finalização gigantesca, 1-0, Corinthians no Pacaembu. 2 jogadores muito cascudos, né? O Danilo, que já tinha sido campeão da Libertadores e do Mundial com São Paulo, agora no Corinthians mostrando que é um jogador cascudo, um jogador experiente, um jogador, vencedor pra caramba. Sim. O passe dele pro Emerson é genial, cara. Ele dá meio de coice, né? A bola não tá no chão. Ele dá meio de chaleira, meio de coice. Ele acha um passe telepata ali pro Emerson. Muita gente dentro da área, né? O Emerson mata meio de coxa, meio de pochete ali e solta ali o pé. O Sousa fica só na sala. É uma finalização maravilhosa, vai pra galera. Um baita de um gol. O Boca, que pouco chegava, consegue aos 26, pela primeira vez com destaque, em uma cabeçada que o Cássio defende com facilidade. Aos 27, o Schiavi, sem cuidado nenhum, displicente, dá um passe horroroso da lateral direita pro meio. O Márcio Passos de Albuquerque. O popular Emerson. O popular Sheik, o popular pai da Cuta.
ele, muito atento, recupera a bola, sai sozinho de frente pro goleiro, bate rasteiro no canto pra fechar o placar. Ele só faltou olhar pra câmera e gritar, aprende Diego Souza, né? Isso, exato. Porque é parecido o lance, tudo bem, o Diego Souza tava mais sozinho do que o Sheik. E mais de frente pro goleiro do que o Sheik. O Sheik tava mais pro ladinho, assim. Mas o Sheik ensinou como é que tinha que fazer, né? Chegar na cara a cara e botar no cantinho direitinho. Deu aula pra fechar show de Sheik, Corinthians campeão, primeiro campeão. Antes de ser campeão, vale lembrar que o Emerson ainda falaria pro argentino, bate aqui do outro lado da minha cara agora, e morderia a mão dele. Aos 48, o maluco derrubou o Emerson. Que personagem fascinante, Márcio Passos. Fascinante é a palavra. Fascinante, pitoresco, né? Excêntrico. Vale Peculiar. Peculiar. Eu acho que a capa do episódio tem que ser... Você ouvinte, procura aí no Google. Emerson Sheik Sala. Do lado da sala dele tem aquele quadro horroroso. Ele, a Cuta e um palácio... Parece o Palácio do Aladim, né? Sim. E o outro, ele tem plotado uma foto de si mesmo na parede inteira, passando protetor. Ele de sunga passando protetor. É real, procura aí no Google, você ouvinte, você ouvinta. O Emerson que ele teve uma casa em Angra que é vizinha de a casa é no mesmo condomínio que um amigo da minha mãe tinha casa. Amigo da minha mãe, inclusive, foi preso na Lava Jato. Era negócio da Odebrecht. Amigo não. Ex-amigo. Minha mãe não tá nem mais viva. Polícia Federal, nem vem. E a gente fez um tour pelo condomínio e mostrava, essa aqui é a casa do Sheik, Emerson Sheik. E aí tinha um campo de futebol enorme na rede em cima, escrito enorme, Emerson. Que não é o nome dele. Nunca é demais ressaltar que Emerson não é o nome dele. Mas Emerson ou Márcio... Foi derrubado pelo cara, o maluco tava passando, reclamando com o juiz, o Emerson viu a mão dando mole ali, tentou dar uma mordida, tentou arrancar um naco ali da mãozinha do amigo. E com o show desse personagem, Corinthians, campeão da Libertadores pela primeira vez, pôde desafogar o grito do torcedor, que a Libertadores era uma obsessão do Corinthians, de fato. Era o único que não tinha sido campeão, né? Sim, em São Paulo. Exato, e até porque... Tinha a questão do Mundial e tal, que a gente falou no começo, mas o Corinthians precisava da Libertadores, né? Pra desafogar esse grito. Primeiro campeão invicto da Libertadores desde 78. Alessandro, um dos poucos que estava no time desde a Série B de 2007, que viu tanta coisa, levantou a taça da Libertadores, capitão, título gigante do Corinthians, que vai ao Mundial no final do ano, título no meio do ano. O Corinthians fica o segundo semestre aí só se preparando para jogar o Mundial, que seria contra o Chelsea. Calma, antes ainda não. A gente tem algumas mudanças nos dois elencos, né? A gente falou do Chelsea no último episódio, a gente tá falando do Corinthians agora. O Corinthians faria a contratação do argentino Burrito Martínez, sim, que jogava no Vélez. Contratou o Anderson Polga, que foi fazer turismo em São Paulo. Jogou acho que nem 10, nem 5 passear na jogos. Paulista. Foi pro Japão, comprou umas tecnologias lá. E o cara que seria o nome do Mundial. Seria o cara que mais decidiria, ao lado do Cássio também. Sim. Mas José Paulo Guerreiro Gonçalves, um atacante peruano. E ainda perdeu um titular importante, né? Que era o Leandro Castan. Saiu o Alex também. O Marquinhos, que ainda era só uma promessa, saiu também. Foi um cara que fez diferença. O William Bigode era um jogador importante. Acabou fazendo umas mudanças no time titular por causa disso, né? O Wallace ganhou espaço no time por causa disso. O Felipe é um zagueiro que hoje em dia tá no Atlético de Madrid. Tinha sido contratado, mas não estava jogando muito, acabou indo pro Mundial por causa dessas saídas na zaga. O Anderson Polga, teoricamente, seria o cara para fazer esse papel, mas não foi, fez. Né? O Chelsea, por outro lado, também perdeu jogadores importantes, né? Perdeu o Drogba, perdeu o Calu, perdeu... Cadê que tu tirou? Esse ano, Raul Meireles. Esse ano, Raul Meireles, exatamente. Perdeu o técnico também, não era mais o Di Matteo, assumiu o espanhol Rafa Benítez. Fraquíssimo Rafa Benítez. E contratou um cara que, viria a estourar um tempo depois, veio a ser um dos maiores títulos do Chelsea, que era o Hazard. O Moses, que foi titular no Mundial, também chegou. O Aspilicueta, que tá aí até hoje. O Oscar, que foi... Tudo bem, não era titular intocável no Mundial, mas... era depois uma grande foi de sua importância. Teve essa importância no Chelsea também. Era uma grande contratação, porque era um moleque jovem brasileiro, né? Uns times diferentes chegando pro Mundial. Diferentes, mas com a base mantida, né? Não mudou muito. O Chelsea acabou mudando mais, né? Porque
entre o título e o Mundial virou a temporada, então naturalmente se faz mais mudanças. E o Corinthians com a mesma base. Na semifinal, o Corinthians jogou contra o Al-Ahly. Ali já tinha um gostinho de invasão corintiana no Japão. Aos 29 do primeiro tempo, o Guerreiro recebe um cruzamento do Douglas, barriga de cadela, faz de cabeça e fica por isso mesmo, né? Fica 1-0, o Al-Ahly até pressiona, tem chances. O Corinthians... mas o Corinthians não joga muito bem. O próprio Tite fala sobre isso, como ele ficou insatisfeito com o desempenho do Corinthians nessa semifinal, mas acaba ficando por isso mesmo, né? No dia seguinte, dia 13 de dezembro de 2012, o Chelsea bateu o Monterrey do México. No dia 16, a gente tem a final que Yokohama virou São Paulo, virou Itaquera e o estádio virou Pacaembu. Cara, é muito impressionante. Pô, o pessoal tira uma onda com isso e tem que tirar mesmo, porque... eu acho que nenhuma torcida fez igual o brasileiro. Cara, é muito difícil comparar porque, assim, hoje em dia... Outro momento, né, obviamente. Outro momento econômico do país. Acho que nenhum outro time com a massa que o Corinthians tem, com a torcida tão grande, tão popular quanto o Corinthians tem, chegou no Mundial num momento tão bom assim. Por exemplo, o Flamengo em 81, cara, pra tu chegar no Japão era impossível. Não era igual hoje em dia que tu entra no Skyscanner, decolar.com e compra uma passagem em parcela. Nos anos 80 não era assim. O Corinthians invadiu o Japão. E hoje em dia, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras foram campeões agora de novo. As pessoas têm 2 semanas, 3 semanas pra se organizar pro Mundial. É muito em cima. É outro contexto. O Palmeiras ainda teve de novembro pra fevereiro, mas mesmo assim ainda é muito em cima. Botou uma galera, mas mesmo assim é complicado. O Corinthians dividiu ali em 6... Você divide em 12 vezes, são 6 antes e 6 depois. Já é diferente. O real tava forte na época, a passagem tava boa pra comprar. E o torcedor do Corinthians fez muito bem de aproveitar isso, tem muito mérito também. Eu lembro das cenas do time embarcando, foi, loucura no aeroporto. Eu já falo Galeão, em Guarulhos foi loucura. A torcida do Corinthians realmente nos estádios, nas ruas no Japão, tem muitas histórias, né? De como ficou o clima lá. É realmente impressionante a final. Impressionante. Quantidade de faixa, quantidade de... As arquibancadas é uma coisa de maluco, né? Só se ouvia a torcida do Corinthians. Nessa partida final, o Corinthians entra com Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Emerson, Jorge Henrique e Guerreiro. Entraram ao longo da partida Wallace e Martinez, treinador Tite. O Cech, eu cometi o meu no último programa. O Chelsea entra com Cech, Ivanovic, Davi Luiz, Cahill e Ashley Cole. Eu fui falar eu falei Terrio no último programa. Na volância, Ramírez e Frank Lampard. No meio campo, Juan Mata comandando as ações. No ataque, Moses, Hazard e Fernando Torres entraram ao longo da partida. Oscar Aspilicueta e o Marco Marin. Marco Marin tinha chegado nesse... Eu era um jovem também. Eu lembro de gostar desse maluco. Ele jogava na Alemanha e não estourou nada. Ruimzinho demais, tá, gente? O técnico era o Rafa Benítez. Tem um vídeo que viralizou pouco tempo atrás de um canal no YouTube voltado para os técnicos. Um vídeo muito bom do Tite explicando esse jogo contra o Chelsea. A gente aqui já reclamou várias vezes sobre as demagogias do Tite, sobre o quanto ele fala, mas nesse vídeo ele tá bastante objetivo e ele explica de maneira muito clara a visão dele sobre essa partida. E eu recomendo assistir o Casimiro reagindo a esse vídeo, não pelo Casimiro, mas porque ele pouco reage ao vídeo, ele pouco fala sobre o vídeo em si, mas ele coloca os lances que o Tite vai comentando, coisa que o canal original não pode fazer por causa de direitos autorais. O Tite explica nesse vídeo que o grande segredo da marcação foi o lado direito. Ele montou um triângulo com Alessandro, Jorge Henrique e o Chicão, focados em evitar que o Hazard pegasse o embalo, evitar que a bola chegasse no Hazard e quando chegasse ele não pegasse embalo para chegar bem na área tocando a bola. Na frente o Danilo tinha começado mais centralizado, mas foi deslocado para a lateral de onde as coisas acontecem. O Corinthians, diferente de alguns times brasileiros no Mundial, não joga por uma bola, né? O Corinthians vai para cima com capacidade, até porque o Chelsea é um time pior do que outros que a gente viu chegar no Mundial. Eu acho que talvez tenha sido o embate entre dois times mais equilibrados, assim, em elenco, assim, talvez... Não só de elenco, mas o... Elenco talvez não, mas em futebol jogado, né? Sim. Eu acho que talvez agora, em 2022,
que era referente a 2021, Palmeiras e Chelsea também tem sido mais ou menos a mesma coisa, assim, mas... a gente via até o São Paulo ganhando do Liverpool, um Liverpool fantástico do Gerrard. O Inter contra o Barcelona. O Barcelona do Ronaldinho, o Liverpool do Klopp agora, que ganhou do Flamengo. O Barcelona que ganhou do Santos também, do Grêmio Messi. contra o Real Madrid. Eram times, né? Os brasileiros eram claramente o azarão ali. Eu acho que esse do Corinthians, tudo bem, o Chelsea é um time mais rico, né? Mais poderoso, mas ainda assim mais equilibrado. Nesse primeiro tempo, o Corinthians chega a ter chances, tem algumas mais mascadas, né? Não chega em nenhuma chance muito clara, a não ser uma do Emerson, que recebe uma bola do próprio Danilo na meia-lua. Ele poderia carregar para ir à frente, mas com uma certa ansiedade ele finaliza mal sobre o gol. E que se o Corinthians tivesse perdido esse título, provavelmente seria lembrado como a bola maldita. E o Chelsea contra-atacando bem também, né? Foi um jogo bem aberto, de chance pros dois lados. E a gente falou do Guerreiro, mas assim, um nome que deu o tom nessa final, tudo bem, o Guerreiro fez o gol que definiu, o único do jogo, mas quem evitou tantos outros foi o Cássio, né? Sim, o Cássio fez vários milagres, defesas dificílimas no começo e no final do jogo, quando o Corinthians estava empatando, enquanto o Corinthians estava vencendo para evitar a começar perdendo e depois para evitar o empate. O Cássio teve uma importância muito grande na Libertadores, né? Teve a defesa contra o Diego Souza, teve atuações muito seguras no momento em que o Corinthians passava por problemas no gol, né? Precisava dessa segurança. Foi muito importante pro Corinthians conseguir chegar onde chegou. Mas esse jogo contra o Chelsea é quando ele escreve o nome dele na história. Não apenas com as defesas que ele fez, mas é importante notar também quando ele transformou a chave da Toyota lá numa guitarra. Isso e tem aquele famoso GIF que, né, é para poucos. Isso é fundamental. No segundo tempo, numa bola rebatida, né, o Paulinho recebe entrando da direita pro meio, toca pro Danilo, o Danilo recebe levando da esquerda pro meio, bate prensado, a bola sobra. Passa por cima do check. A bola sobe muito, o Guerreiro consegue sozinho, sem marcação. O Davi Luiz, o Ramires e o Ashley Cole vão pra linha do gol e o Guerreiro cabeceia bem para fazer o gol único do jogo e garantir o título pro Corinthians. Depois o Chelsea foi com tudo pra cima, o Cássio fez defesas boas. Não, ele faz não só boas. Tem uma bola que o Fernando Torres sai de frente pra ele e ele faz um milagre absurdo. Defesa muito boa em cima dele. Aos 46 do segundo tempo, pra matar o corintiano do coração, o Fernando Torres fez um gol, mas estava impedido, bandeira anulou. O Arnaldo, que segundo o próprio estava de frente pro lance, grita desesperadamente, até necessitando de pedidos de calma de Galvão Bueno. E gol anulado, o Corinthians vence. E aí, de vez, Yokohama foi transformada em Itaquera. O estádio vai à loucura com esse título muito marcante do Corinthians. Muito marcante, muito merecido, né? O Corinthians, não teve vida fácil em momento nenhum, nem no... Mas tudo bem, a gente pode falar, como a gente estava dizendo aqui, talvez pegou o europeu mais fraco aí desse século, mas não ainda importa. Assim, foi um baita de um título. Soube aproveitar as chances que teve. É um título que mesclou caras que estavam se firmando. É uma característica muito forte do Corinthians, né? De jogar com coletivo, de jogar sabendo sofrer, de ter sempre uma dupla de volantes muito forte, né? A gente falou no episódio que a gente falou do Tolima, a gente falou que o Corinthians é marcado por isso, né? Sempre teve duplas muito fortes, né? Ralf, Paulinho, Elias, Edenilson, Jusilei. Nessa época o Corinthians sempre teve, né? Até hoje em dia, o Corinthians é sempre marcado por ter uma dupla muito forte de volante. Consagrou caras que viraram ídolos ali. Paulinho virou ídolo nessa campanha. O Cássio é provavelmente o maior goleiro da história do Corinthians. O Guerreiro, com esses 2 gols, virou ídolo do Corinthians. O Emerson Sheik foi um cara cascudíssimo. O Danilo deixou de lado a dúvida por ele ter sido jogador do São Paulo. Se consagrou como um cara importantíssimo nesse título. O Alessandro, um cara que estava na Série B. O Chicão mesmo na zaga, um cara que, né, muito seguro, cobrador de falta, muito bom na zaga, na bola parada. É um time que no coletivo consagrou caras. O Romarinho, um moleque novo. Ao mesmo tempo que você tinha o Sheik, o Danilo, esses caras mais experientes. Você tinha um Romarinho, um moleque vindo da base. Da base não, mas muito novo. Contratado muito novo, se consagrando no momento, na hora H ali, né, no momento chave, contra o Palmeiras, contra o Boca.
É um time com uma mescla muito grande de perfis, né? De caras que se uniram e que no coletivo conquistaram a Libertadores, derrubaram gigantes aí, derrubaram Vasco, Santos, Boca, ganharam do Chelsea na final do Mundial, com momentos muito marcantes, né? Gols muito marcantes. Um título com cara de Corinthians, um título sofrido e que levou à loucura o bando de loucos. Chico, seu destaque final. Meu destaque final hoje é pra nós mesmos, que tomamos vergonha na cara e fizemos finalmente o tão esperado episódio sobre o Corinthians. Não, tô brincando. Eu trouxe um destaque final aqui, que eu vou pegar. É uma aspa que eu acho que é sobre o jogo da final, mas eu acho que define bem a campanha do Corinthians como um todo. A aspa de ninguém mais, ninguém menos que Diego Armando Maradona, tá? Ele disse da seguinte forma: é uma equipe totalmente atípica das demais brasileiras. Ele se parece muito mais com o time italiano do que de seu país. Uma equipe muito organizada, que sai em contragolpe, preenche os espaços e que tem 2 grandes jogadores no meio de campo. Eles chegam a todas as bolas. O Corinthians tem também um goleiro que abre os braços e alcança as 2 traves, comentou Maradona. Enfim, você ter um elogio desse Diego Armando, né? Falando da dupla de meio de campo, falando da coletividade, falando dos contragolpes. Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Com isso, a gente chega ao final desse episódio do Corinthians. O episódio praticamente em 2 partes, né? Semana passada falamos do Chelsea, hoje falamos do Corinthians. E vem conversar com a gente, cara. Você corintiano, você que torceu contra o Corinthians, vem conversar com a gente. O Armário da Bola é o começo da conversa. Eu não tenho pudor em dizer que eu torci contra. E vem conversar com a gente, cara. Vamos falar sobre esse título, vamos falar sobre futebol. O Armário da Bola é isso. Se você quiser ajudar a gente a crescer, manda esse podcast pra quem você conhece, manda pro seu amigo corintiano pra ele ouvir e se deliciar com as lembranças desse ano mágico. Você pode ajudar a gente também pelo PicPay. Financeiramente, a partir de R$5 você já ajuda a gente a se sustentar e a crescer. picpay.me/Armário da Bola. Estamos nas redes sociais como @Armário da Bola e a gente se encontra na semana que vem. Grande abraço! Valeu!